Olá, bom dia, boa segunda-feira, estudantes do nono ano do Cefa Flores. Aqui o professor Eduardo. Conforme eu disse na semana passada, né, a gente está agora fazendo os cadernos pedagógicos. Eu não estou passando nenhuma atividade daquele tipo de formulário para ajudar vocês a fazer as atividades que estão na apostila, nesse terceiro caderno pedagógico, né? Na semana passada eu passei um vídeo falando da parte de faturação, né, mostrando como é que faz as questões. Eu não me lembro se é a página 45, mais ou menos isso, da apostila de vocês. E conforme eu disse, hoje a gente vai fazer a segunda parte. Essa segunda parte eu vou gravar 2 vídeos, para não ficar um vídeo muito grande. A parte de equação do segundo grau, eu vou dividir em 2 partes, né? Esse vídeo aqui vai ser a primeira parte, que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora. Essa primeira parte, né, é também, eu não sei se é a página 46 ou 47 da apostila, né, é a parte equações do segundo grau. A gente vai fazer da questão 1 até a questão 7, nesse vídeo aqui. A questão 8 de equações do segundo grau, eu vou gravar num segundo vídeo, ok? Então, vamos lá. A primeira questão que vocês vão encontrar na apostila é essa aqui, né? É para vocês identificarem quais dessas equações são do segundo grau. Lembrando que para ser uma equação do segundo grau tem que ter o sinal de igual, né? Todas elas têm. E a incógnita, a letra, tem que estar elevada ao quadrado, ao expoente 2, né? Então, temos aí 1, 2, 3 equações do segundo grau. Tem uma aí que tem uma armadilhazinha, né? Porque o coeficiente que está multiplicando x ao quadrado não pode ser zero, porque senão o x ao quadrado some, né, e aí deixa de ser uma equação do segundo grau. Então, tem 3 opções aí que estão corretas, ok? Vamos para o número 2. Agora a gente vai determinar quais são os coeficientes, ou seja, quem é o valor de A, o valor de B e o valor de C de cada equação do segundo grau, que aparece ali. Mas quem é A, B e C? Só lembrando que o A, B e C são os números que ficam na frente da incógnita x, né? Então, o A é quem fica na frente do x ao quadrado, o B é quem fica na frente do x e o C é quem fica sozinho, sem x nenhum. Lembrando que igual a zero. Essa é a formatação de uma equação do segundo grau. Vamos fazer alguns exemplos aqui com vocês, né? Primeiro exemplo aqui, 5x ao quadrado menos 7x mais 6. Quem seria o A, quem seria o B, quem seria o C? Bom, vamos ver. O A é quem está na frente do x ao quadrado, seria o 5. Então, é só o 5. Ninguém vai escrever 5x ao quadrado. O coeficiente é só um número que está multiplicando. O B é quem fica multiplicando o x, no caso, o menos 7. E o C é quem fica sozinho, no caso é o 6. Vamos fazer mais um exemplo. Esse aqui, ó. X ao quadrado menos 4x. Bom, o A é quem está na frente do x ao quadrado. Aí, ó, não tem ninguém. Quando não tem ninguém, é porque ele tem o coeficiente 1. O B é quem fica na frente do x. Está fácil ali da gente ver que vai ser o menos 4. E o C é quem não tem x nenhum. Mas, poxa, não aparece nenhum número sem o x. Então, o C vai ser 0. Né? Lembrando que nem sempre está na mesma ordem, está na ordem direitinho. Acho que da letra D, do número 2, a ordem está até trocada. Vamos seguir, então. Mais um exemplo do número 2. Quem seria o A, quem seria o B, quem seria o C aqui? O A é quem está na frente do x ao quadrado, né? Tem esse menos aí, e tem um 1zinho ali invisível. Então, A é menos 1. O B, gente, não tem nenhum número, não tem nenhum termo com x sozinho. Então, é porque esse x sozinho subiu, é porque o B vale 0. E no caso, o 9 não tem nenhum x multiplicando ele, então ele vai ser o C, ok? Vamos para o número 3. Agora é o contrário, né? Agora a gente vai escrever a equação a partir dos coeficientes, né? Então, um exemplo aqui. Tem aqui o A menos 5, o B 7, o C menos 2. Qual seria a equação cujos coeficientes seriam esses? Né? O A menos 5, B 7, C menos 2. Seria assim, né? O A com menos 5, então ficaria menos 5x ao quadrado. O B sendo 7, então ficaria mais 7x. E o C menos 2, está lá o menos 2 sozinho. Isso sempre igual a 0. Mais um exemplo, agora com A sendo 1, o B sendo nulo, ou seja, não vai ter o termo B, e o C valendo 2. O A valendo 1, está ali, ó, está ali, 1x ao quadrado. Cadê o 1? Quando
o coeficiente é 1, você não precisa escrevê-lo. Se quiser, você pode até escrever. O b é 0, então o b, quando multiplica o x some, por isso não aparece nenhum termo com x, só tem o que tem x ao quadrado, que é o termo a. E, no caso, o c, que é o termo sozinho, sem x nenhum, é o 2. Então, fica assim. Vamos seguindo, vamos para o número 4. O número 4 é para a gente ver quais as equações que são completas e quais que são as incompletas, né? Lembrando que, para ser completa, a equação tem que ter o a, o b e o c diferente de zero. Esse primeiro exemplo aí, o a seria 5, o b seria menos 1 e o c seria 8. Nenhum deles seria zero. Então, essa equação seria completa. Vamos ver a próxima. 9x ao quadrado menos 12. O a seria 9. Esse menos 12 seria o c. E o b? O b não tem, é porque o b é zero. Então, sumiu o termo que tem x. Então, essa é uma equação do segundo grau incompleta, certo? Então, é assim que se faz esse tipo de questão. Agora, eu vou fazer uma orientação sobre as questões 5, 6 e 7. A maneira que a gente vai fazer aqui vai servir para a questão 5, para a questão 6 e para a questão 7. Né? A gente vai verificar se um número é a raiz da equação, ou seja, se ele torna a equação uma sentença verdadeira. A gente vai ver isso com a equação do segundo grau. Mas vocês já viram um tempo atrás com a equação do primeiro grau. Como é que era quando era a equação do primeiro grau? Vou botar uma equação do primeiro grau aqui. Essa aqui é uma equação do primeiro grau. Não tem o quadrado em cima do x. De cabeça, gente, qual seria o número que a gente teria que colocar no lugar do x para essa sentença ser verdadeira? Que número mais 3 que dá igual a 8? Isso aí. Seria o 5. Vamos fazer um teste. Vamos colocar no lugar do x o 5. Vamos ver se isso dá certo. Colocando no lugar do x o 5, ficaria 5 mais 3 igual a 8. 5 mais 3 daria 8, ou seja, estaríamos achando uma sentença verdadeira. Se a gente tivesse colocado no lugar do x, por exemplo, 2, aí ficaria 2 mais 3, que daria 5, não daria 8. Então, o 2 não seria a raiz. No caso, o 5 é a raiz. E como é que faz numa equação do segundo grau? A gente realmente vai usar o mesmo procedimento. Esse exemplo aqui, verifique se menos 3 é raiz dessa equação. Como é que a gente vai fazer? Vamos colocar o menos 3 no lugar de onde aparece x. Poxa, mas aparece x duas vezes? A gente vai colocar ele nos dois lugares. No lugar do x ao quadrado e no lugar do x que está multiplicando ali aquele 2. Vamos ver como é que fica. Fica assim, ó. Era x ao quadrado, ficou menos 3 ao quadrado. Era menos 2 vezes x, ficou menos 2 vezes menos 3. E o menos 15 a gente repetiu igual a zero também. Então, vamos resolver isso aí. Menos 3 ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado sempre dá mais, porque é ele vezes ele, está sempre sinais iguais, dá mais. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. A mesma coisa a segunda parte ali. Menos 2 vezes menos 3. Estou multiplicando números de sinais iguais. Então, multiplicação de números de sinais iguais dá mais. 2 vezes 3, 6. E o menos 15 a gente repete. Será que isso vai dar certo? 9 mais 6 daria 15. Menos 15 dá zero. Zero igual a zero. Achamos uma sentença verdadeira. Isso é verdade. Ou seja, o menos 3, ele serviu. Então, ele é a raiz da equação. Mas nem sempre o número que a gente substitui, ele torna a sentença verdadeira. Nem sempre ele é a raiz. Vamos ver agora esse exemplo aqui, que é parecido com o anterior. Vamos verificar se menos 2 é a solução dessa equação que está aí. Vamos colocar o menos 2 onde aparece x. Como é que vai ficar? Então, vai ficar 3 vezes menos 2 ao quadrado, ou seja, colocamos o menos 2 no lugar daquele primeiro x, menos o menos 2. Então, 2 menos aí, o menos que era da equação e o menos do 2 que a gente está colocando no lugar do x. E o mais 5 igual a zero que a gente repetiu. Vamos fazer aqui esse menos 2 ao quadrado, de novo, dá positivo, sempre o número elevado ao quadrado dá positivo, 2 ao quadrado é 4, então ficou 3 vezes 4. Esse menos 2, um menos inverte o outro, fica mais 2. E o mais 5 igual a zero a gente repete. A gente faz primeiro 3 vezes 4, 12, E fazendo a continha, 12 mais 2, 14, mais 5, 19, não vai dar igual a zero. Isso é falso. Então, menos 2 não é raiz da equação. Pois é, esse foi o primeiro vídeo. Daqui a pouco eu vou colocar o segundo vídeo, que fala especificamente da questão número 8, que é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexo. Um vídeo só para ele, tá bom? Então, daqui a pouco, assistam o outro vídeo.